Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 30 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou Leonardo Mataruna. E vamos mais uma vez abordar temas do futebol brasileiro, também do futebol português e da UAE Pro League nos Emirados Árabes Unidos, de onde estamos a gravar o podcast. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast, como o Spotify, Google Podcasts, etc. E também agora na página de Facebook Quarentena da Bola, por Remo Jonatas. E Léo, vamos lá começar mais uma vez pelo Brasil, não é? Embora tu tenhas aí relativamente à Covid algumas indicações que nos podes dar a todos, de 5 oportunidades relativamente às implicações do Covid no desporto. Podemos começar por aí, seguir pelo nosso Brasil, que temos depois também um tema mais light, mais engraçado, relativamente ao maior jogador que nunca jogou, mas depois falamos sobre isso. Podemos então começar pelo Covid. Né? Vamos lá, vamos falar do Covid, mas antes de mais nada, Pedro, hoje é o episódio número 30, né? Olha aí, passou Verdade. rápido, né? E a gente tem se divertido bastante aí com o futebol das Arábias, né? O número de ouvintes tem aumentado bastante e o retorno tem sido sempre positivo, e isso é o que faz o que a gente se sinta motivado, né, a continuar debatendo aí entre o Brasil e o Portugal, né? Mas vamos lá, vamos falar dos impactos da Covid, né? Muita gente tem que esse impacto é negativo, né? Foi feita uma pesquisa recentemente com os maiores dirigentes de clubes de futebol, né? E o resultado que se teve é que 86% desses dirigentes ao redor do mundo, né? Não só na Europa e nas Américas, mas nos 5 continentes, os dirigentes tiveram com que os impactos são mais negativos do que positivos. No entanto, né, 25% dos respondentes e participantes encontraram algumas oportunidades, apesar de que os grandes especialistas do marketing esportivo, de uma maneira geral, acabaram encontrando, claro, que um momento de perda muito grande, mas que também é um momento que abre uma lacuna para que os clubes se reestruturem, né? Eu vou começar falando das 8 principais perdas, né, para depois a gente falar das oportunidades, mas assim, a maior perda de todas, sem sombra de dúvidas, é a implicação financeira no direito de transmissão televisiva, né? A gente sabe que o futebol é consumido ao redor do mundo pelos seus telespectadores, e com isso, como não tem programas ao vivo, existe aí toda uma perda envolvida. As implicações, no segundo lugar, do ponto de vista de implicações financeiras em relação a patrocínios, é outra perda que a gente tem com o Covid. A não compreensão, né? Ou seja, o fato dos torneios terem a interrupção e não poderem ser completos ainda no ano de 2020, é o terceiro aspecto negativo que a gente tem com a Covid. Temos ainda a implicação de não venda ou do reembolso dos tickets que já tinham sido vendidos nas temporadas ao redor do mundo, como quarta implicação. A questão da venda de materiais esportivos, né? E aí, nesse caso, mais as camisas e bandeiras do que propriamente dito os materiais para a prática esportiva, como uma quinta perda. A sexta perda seria o engajamento que se tem com os fãs dentro dos estádios, dentro das venues. E aí a sétima e a oitava perda, elas fazem parte da indústria alimentícia, que é justamente o impacto no número de vendas de bebidas e a queda também no impacto no número de vendas de produtos alimentícios dentro
dos estádios, né? Então, Pedro, essas são as 8 principais perdas que a gente tem elencada a partir desse estudo que foi divulgado por uma universidade holandesa. Mas, no entanto, 5 grandes oportunidades apareceram. A primeira delas é a dos clubes replanejarem estrategicamente os seus investimentos, né? Quanto que se tem em caixa, quanto que se vai gastar, quanto que ainda há possibilidade de se ter retorno dentro desse ano. A segunda oportunidade é o aumento do foco na questão do meio digital e análise de dados dos consumidores, ou seja, dos fãs. O que os fãs procuram consumir? Como é que a gente consegue fazer com que esse fã continue, mesmo no período de quarentena, continue investindo e estando atrelado aos clubes? O terceiro elemento seria a criação de um meio inovativo, né, e uma renovação do processo de transmissão de jogos ou entrevistas ou momentos das vidas dos atletas pelas redes sociais, né? O quarto elemento seria justamente transformar o desejo do consumo desse espectador que saiu do estádio, deixou de ir ao estádio, para consumir digitalmente, para consumir através das lives, através de eventos ou transmissão em plataformas de streams como o YouTube. E a última oportunidade seria o potencial de desenvolvimento da criatividade dos clubes de se reinventarem, né? Seria uma forma de adaptar os produtos e serviços que hoje estão disponíveis, ou melhor, que estavam disponíveis antes da Covid, né, para o momento atual. Como é que se pode explorar o momento atual com produtos que antes eram consumidos só quando as pessoas iam ao clube ou iam ao estádio ou iam a um determinado lugar, né? Então, essas são algumas das oportunidades, além de que alguns especialistas entendem que há um momento também para se reduzir, ou seja, enxugar aquelas gorduras que existiam de força de trabalho, né? No caso que eu pessoalmente não vejo como uma questão positiva, que é demitir um grande número de pessoas, né? Mas para os clubes, nesse momento, existe aí a questão para que não se quebre, que os clubes façam acordos do ponto de vista de redução de salários ou férias coletivas, para que eles não quebrem economicamente, né? Uhum. Então, são essas aí algumas das oportunidades e dificuldades da questão da Covid, Pedrão. Oh, Léo, eu diria, é uma pergunta que te faço a ti, eu diria que provavelmente isto pode fazer com que os clubes que sobrevivam a esta fase agora se tornem mais fortes do futuro, não achas? Sem sombra de dúvidas, os clubes vão ter que vão ter que se reinventar e passar a descobrir novos mecanismos de incomes, né, de entrada de dinheiro. Pois. Para isso, a partir do momento que se descobrir esse novo caminho e a gente tiver um retorno das atividades ao que teoreticamente era antes, né, vai haver uma soma de potenciais produtos e serviços, ou seja, vai ampliar os escopos de atuação dos clubes, né? Uhum. No entanto, não é uma tarefa muito fácil, né? Muitos clubes investiram em tentar explorar, né, durante esse período, a vida dos atletas, a vida privada dos atletas, através de desafios entre diferentes atletas na mesma equipe ou diferentes equipes de futebol, competições com videogame e esportes. Aproveitaram também o momento para apresentar novos documentários e entrevistas com esses personagens, com técnicos também, mas ainda precisa ser desenvolvidos novos produtos e novas ideias, Pedro.
Sim, mas pronto, pelo menos há aqui nós em português costumamos dizer, ou neste caso em Portugal, não em português, porque estamos todos a falar português, mas em Portugal costumamos dizer que a necessidade aguça o engenho. Portanto, o facto de estarmos agora numa situação diferente do habitual e que ninguém estava à espera, pode de facto aguçar nos clubes uma criatividade, lá está que, como disseste, criem novas soluções para problemas que depois até não vão ter quando acabar o Covid, mas que têm no fundo novos serviços, novos produtos, ou seja, pode fazer com que até faturem mais do que o que estavam a faturar antes do Covid, não achas? Sem sombra de dúvidas, principalmente aqueles clubes que têm uma dificuldade maior em acessar vendas de produtos ligados a cada uma das equipas, né? Então, esse é um momento de fazer um investimento no que é o mercado digital, né? Muita gente acha que ter as redes sociais é somente postar imagens de treino, imagem dos atletas e postar de qualquer maneira, mas não, né? Existe toda uma ciência, um estudo por trás do funcionamento das redes sociais que apontam qual é o melhor horário para postar, né? Quais os horários que as pessoas que consomem aquele material geralmente acordam, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas acordam, a primeira coisa é abrir os olhos, a segunda coisa é olhar o telemóvel, né? Olhar o celular. Verdade. Então, Alguns ainda nem com os olhos completamente abertos, não é? Falo por mim, falo por mim. então, o horário da postagem, né, ele é muito importante. E em que plataforma postar primeiro? Né? Então, as pessoas, o que geralmente as pessoas em Portugal olham no primeiro horário da manhã? É o Twitter? É o Facebook? É o Instagram? Então, assim, Eu penso que eu por acaso acho que em Portugal é o Facebook, sabes? é o Facebook. É o Facebook. Na maioria dos países de língua portuguesa, o Facebook ele é a primeira ferramenta acessada de redes sociais nas horas iniciais Mas do aqui no dia, Dubai não. nesse Aqui no momento. Dubai acho que é o Aqui Twitter e o é, Instagram. Ou não sei se. exatamente. Aqui no Dubai é o Twitter. O Twitter é a Ah, primeira ferramenta. Mas para a juventude, né, para quem tem abaixo de 22 anos, é o Instagram. Né? Então, pois. assim, é, e agora, com outras plataformas surgindo, como o TikTok, né, o Instagram já começa a perder um pouco de força e mobilidade. Né? Mas, enfim, redes sociais, como eu falei, precisa de estudo, precisa de empresa, não é apenas pegar uma pessoa que entende de notícias, um jornalista, e colocar o jornalista simplesmente para trabalhar com redes sociais. Precisa ser um jornalista, sim, mas com formação em redes sociais, né, para Uhum. justamente optimizar a questão dos impactos. Né? Não estou falando que o jornalista não seria capaz de dar conta das redes sociais, não é isso. Tá? Mas estou falando como optimizar exatamente, ter um maior retorno do ponto de vista de redes sociais, que é algo que é muito recente, né, do ponto de vista da história da comunicação. Certo, porque lá está, o jornalista cria o conteúdo, isso o jornalista consegue fazer, mas depois a rede social tem uma forma de propagação que é diferente dos mídias tradicionais, não é? No fundo também a rádio é diferente da televisão, isto falando de mídia que já existia anteriormente, portanto e a internet traz outro cariz à comunicação social. Tu achas, Léo, que as redes sociais vão, por exemplo, acabar com o jornal desportivo em papel? Não vejo como o final do jornal impresso, não vejo. Uhum. Eu acho que cada meio de comunicação tem a sua forma de consumo. Né? É claro que com o passar do tempo existe uma tendência a haver uma diminuição do consumo do jornal de papel. Né? Isso é uma coisa que tem realmente reduzido. Mas a extinção imediata não vejo ainda como algo que vai acontecer tão rápido. Mas existe toda uma preocupação, até do ponto de vista ambiental,
né, para se reduzir a questão da impressão em papel, e hoje, com uma velocidade de que se tem, não só as redes sociais, né, mas até mesmo os portais de notícias, os sites de jornais com as publicações, faz com que muitas vezes as pessoas, já nessas primeiras horas da manhã, acessem um jornal que é digital, né? Uhum. Mas ainda existe um consumo, ainda existe uma faixa etária que justamente prefere o impresso em mãos, né? Mas, com o passar do tempo, essa faixa etária vai acabar desaparecendo, é óbvio, e a gente não pode falar sobre um futuro muito distante, mas ainda vejo o jornal impresso como um meio de comunicação, pelo menos ainda nos próximos 5 anos. Sim, até porque há E também a questão da pegada ecológica, não é? Pronto, que também agora começa a ser cada vez mais um tema recorrente na sociedade, as questões ecológicas, pronto, e depois também lá está, isso também pode ajudar de alguma forma a acelerar esse processo que tu estás a falar da retirada, digamos assim, de cena da imprensa em papel e a passagem mais para um mundo apenas digital, não é? É um pouco dentro disso também, creio eu, não é? eu sempre dou o exemplo dos livros, né? A gente tem os livros digitais, os livros impressos. Muita gente já começa a fazer uma boa migração para os livros digitais, mas ainda há uma preferência pelos livros impressos, né? Eu, particularmente, me adapto muito mais com os livros impressos do que os digitais, pela opção de poder sentir o objeto, né? De ter ali o tato mais acurado na questão durante a leitura, né? Mas, Pedro, é interessante assim, né, que a questão da velocidade de informação, né? Então, com as redes sociais, a gente não consegue, muitas vezes, dimensionar o impacto e o acesso a essas informações, né? Então, hoje, com a questão do futebol, né, por exemplo, se você está lá vendo um jogo, e aí tem um jogador lá, o número 7, aí você quer saber mais sobre a vida daquele jogador, rapidamente tu entra ali no Instagram, no Twitter, e consegue ter acesso à vida do dia a dia dessa pessoa, saber um pouco mais e interagir com essa pessoa, que é algo que realmente faz com que as redes sociais sejam um grande diferencial, né? De você poder mandar uma mensagem direto para o atleta e ele, depois daquela partida, ele pode ler e responder diretamente para você, né? Se Então, ele for essa verdadeiro, não é, Léo? Porque às vezes há atletas que podem nem existir, não é? é verdade. E esse é o caso do nosso personagem de hoje, que é o segundo ponto da nossa pauta, que é o Carlos Henrique Raposo, ou conhecido também como Carlos Kaiser. Me Você fala sobre sabe? essa personagem do futebol brasileiro, que para mim é das personagens mais deliciosas do futebol brasileiro. Acho que é uma história interessantíssima para quem nos ouve, principalmente em Portugal, porque no Brasil ele é bastante conhecido, mas em Portugal ninguém sabe bem quem é Carlos Kaiser e agora alguns vão ficar a saber e acho que vão gostar, Léo. Olha, e olha que ele é conhecido como o maior jogador de futebol que nunca jogou uma partida. Olha aí. Ou melhor, o que nunca jogou futebol. Porque, por falar em partida, ele teve sim partidas em que ele participou. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse personagem que nasceu em 1963, né, ainda no século passado, mas que foi considerado ainda como um grande futebolista, um grande boleiro, ainda jovem, mas a história dele começa muito antes disso, né? Ele passa a ser um personagem desde os seus primeiros dias de vida, quando ele nasce, e que ele descobre só quando se tornou adulto que ele foi roubado quando ele foi pequeno. Na verdade, ele não foi adotado, né? Então, ele ainda nos primeiros dias de vida, segundo uma reportagem que saiu recentemente com ele para um canal no Brasil, a Fox no Brasil, ele menciona que a mãe dele, biológica, pediu que a mãe que roubou ele, né, no caso, que criou ele, que olhasse a criança por 2 dias, que ela precisava fazer uma atividade e tal. E a mãe dele trabalhava como criada em um hotel,
E com isso, depois de 2 dias, a mãe biológica retorna e pergunta onde é que está o filho, e ela fala que o filho faleceu. O filho Uhum. faleceu e ela fala, mas como assim faleceu? Ela faleceu, ele era muito fraquinho, faleceu. E nisso ela leva o Kaiser do Rio Grande do Sul, né, do Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, com 7 dias de vida, né? E ele só começa a perceber isso mais tarde, porque a mãe era negra e ele era branco, e aí ele Uhum. começa a falar, poxa, calma aí, isso não funciona, né? E quando ele descobre essa questão do roubo, até os pais se separam, porque o pai dele é adotivo, no caso, não sabia da história, achava que ele era adotado e não concordou com a mãe que praticou esse crime. Sim, Mas, é enfim, um início de história trágico, não é? Isso, bem o trágico, bem início é muito trágico. trágico, é. E se torna trágico ainda no início da carreira dele futebolística, porque essa mesma pessoa vendeu ele para um empresário, em que ele só herdava 20% dos valores dos contratos que ele fechava. Ou seja, de uma maneira, através de uma maneira de negar a possibilidade do empresário ter esse retorno, né, ele não queria jogar. Né? Uhum. Então, porque ele falava, eu vou jogar para dar dinheiro para os outros? Não, eu Claro. prefiro não jogar do que poder dar algum lucro para alguém. Ele estava Né? a ser Então, escravizado, no fundo, não é? Porque só ficava com exato, 20% dos ganhos dele, não é? Que não é ex justo. exatamente. Agora, essa figura, o Pedro, conseguiu jogar aí, agora vem uns números que são bem interessantes. Durante 26 anos, ele passou como jogador de futebol profissional, chegou a fazer 15 gols em 20 jogos, mas desses 20 jogos, somente 12 foram oficiais. Né? Aos 23 anos, ele se aposenta teoricamente, mas ainda continua jogando até aos 41 anos de idade. Mas, enfim, ele passou por clubes como Flamengo, Vasco, e na verdade ele iniciou no Botafogo, né, no Dente de Leite do Botafogo, e logo com 16 anos foi vendido para o Puebla do México, e chegou no Puebla do México, como ele não gostava de jogar, ele começou a criar lesões, né? Ele fazia lá as lesões falsas dele, ele armava os acidentes, falava, pô, vem aqui, me dá uma pancada pelo lado, eu vou pular, vou gritar. E ele tinha vários álibis, né? No caso do Puebla do México, ele começou a namorar a filha do prefeito da cidade. Né? Então, na hora que todo mundo queria que ele fosse embora porque ele não jogava, ele queria ficar só no banco ou então no departamento médico. A filha do prefeito falou: não, se ele for embora, eu vou me matar e tal. E aí acabou ficando. E ele revela, né, que em várias entrevistas que ele dá por aí, que justamente esse elo de boas relações com os outros jogadores, né, porque ele é amigo de grandes jogadores como o Renato Gaúcho, o próprio Zico, Romário, Bebeto, são Ricardo jogadores que. Rocha também Ricardo fala dele. Rocha, é, então, essa boa relação com os atletas, né, mais uma relação complementar com presidentes de clubes ou então com assessores, massagistas, né? Muitas vezes ele pagava os massagistas ou médicos para que os caras falassem que ele estava machucado e ele não ia jogar. Chegou a um ponto que até um presidente de um clube pediu a um massagista que era pai de santo, né, mexe com candomblé, a religião afro-brasileira, para fazer um trabalho para ele, para afastar toda a urucubaca que tinha, né, afastar todo o azar que tinha, para ele poder jogar. Né? E aí o massagista, que era pai de santo, chegou lá e falou assim, não, meu filho, vem aqui, vamos fazer uma reza, fazer uns produtos aqui. Aí ele falou assim, olha só,
o senhor pega esse dinheiro que pagaram para o senhor fazer isso, eu vou dar mais umzinho aqui para o senhor, e não faz nada. Eu não tenho nada. Eu só não quero jogar. Eu não quero, de maneira alguma, jogar. Então, não precisa fazer trabalho nenhum. Pega isso daqui, fica com o senhor e está tudo certo. E foi assim que ele foi enrolando, né, as pessoas. Né? Muitos chamam ele de o maior 171 do futebol Era isso que brasileiro. eu te Né? ia perguntar. O que é que isso quer dizer, Léo? Porque eu ouvi muita É, gente, há muita gente que chama isso e eu não sei bem o que é que isso quer dizer. 171 é um artigo do Código Penal brasileiro, né, parte da lei que diz que uma pessoa se uma pessoa leva vantagem sobre outra, né, de uma vantagem ilícita que determine um prejuízo alheio, induzindo algum erro, ou então mediante algum artifício, ardil, algo fraudulento, né, isso é considerado ser um criminoso, né, e ser um criminoso dentro do artigo 171. Né? Então, por isso que muita gente fala assim, pô, aquele cara é maior 171, né? Mas é 171 que se remete ao Código Penal brasileiro, a uma lei que é de 1940. Né? Ó Léo, e outra coisa que lhes chamam também muitas vezes na comunicação social é de chinelinho. O que é que isso quer dizer? Chinelinho é o cara que não joga nada, que está ali só fazendo a estrela, né? Está ali só desfilando. E ele era considerado o chinelinho, né? Ele era o cara que, na verdade, arrumava as festas para os jogadores, né? Muitas orgias. Ele era o líder que fazia a contratação das casas, das garotas de programa e fazia o agendamento de todo o furdunço, né? E por isso que ele era muito querido pelos jogadores, né? E que acobertavam ele e que muitas vezes aumentavam as histórias, né? Por exemplo, quando ele foi jogar no Puebla do México, ele ficou lá por 8 meses, né? Quando ele voltou para o Brasil, os caras falavam que ele jogou tão bem, que jogou 2 temporadas no México e que queriam naturalizar ele mexicano para jogar na seleção mexicana. Isso fez com que o passe dele aumentasse, né? E logo que ele voltou para o Brasil, ele foi jogar no Flamengo. Depois ele teve uma passagem para os Estados Unidos, pelos Estados Unidos, pelo El Paso Patriots. Depois foi jogar no Ajax, na França. E assim, né? Era assim que ele ia Ele, enrolando. olha, Léo, Quando sabes ele que ele também jogou em Portugal, sabias disso? Exatamente, exatamente, exatamente. Depois ele volta ao Bangu, né, no Brasil, e aí do Bangu tem uma história, mas ele faz uma passagem também em Portugal. Você sabe qual o time que ele O passou, jogou em Portugal? Louletano, Louletano, Luletano, do Algarve, um time no do Algarve. Algarve. É um histórico, Exatamente. é um time bom do Algarve, que já teve Por passagens acaso pela fica primeira em, divisão. por acaso fica em Lulé? Esse Exatamente, exatamente. E eu eu creio que estive em Lulé. houve um jogador da seleção brasileira, o Nelinho, o lateral direito, que eu creio que também jogou no Loutano. Passou também pelo Loutano. Olha aí, eu estive em Lulé no verão passado. Olha aí. Eu não imaginava que o Kaiser tinha jogado lá, mas ao rever o currículo dele, fiquei surpreso. Depois de passar por Portugal, e quando ele chega no Brasil, né, ele veio tinha vindo do Ajax, o que falaram foi o seguinte: olha, ele jogou 8 temporadas no Ajax. Aí, pô, pessoal, 8 temporadas no Ajax? Na verdade, ele não fez nem 8 jogos no Ajax. Ele fez muitos treinos, né? E essa é uma das coisas que faziam um diferencial dele. Pelo fato que ele treinava tanto, tinha uma boa performance e uma boa apresentação física, né? Muita gente considerava ele como muito parecido com o Franz Beckenbauer, né? E por isso que vem o nome Kaiser. Kaiser era o apelido do Beckenbauer. Então, como muitos brasileiros não conseguiam pronunciar o nome do Beckenbauer, falaram, não, é o Kaiser, o Kaiser. E aí ficou Kaiser, né, por conta, né, da sua semelhança de habilidade e performance física. Né?
Mas quando ele volta, então, com essa moral toda de ter jogado 8 temporadas, teoricamente, perdão, no Ajax, e chega no Bangu, as pessoas idolatravam ele, mas ele realmente não queria nada. Então aí tem uma história que é bem interessante, que depois confirmaram que também não é verdadeiro, que ele criou, que seria, ele estava no banco de reservas e falaram, olha, hoje não tem como, tu tem que jogar. E na hora que ele ia entrar em campo, ele viu os jogadores perdão, a torcida do Bangu gritando, e a torcida adversária xingando. Então ele fala que ele subiu ao alambrado, subiu as grades do estádio para brigar com os torcedores, e nisso o árbitro deu um cartão vermelho a ele e ele também não entrou. Agora, durante nos últimos anos, nos últimos 3 anos, passaram a fazer o levantamento da biografia, né? Na verdade, a história dele começou a ganhar maior destaque em 2011, quando a TV Globo no Brasil fez no Esporte Espetacular um documentário que contava, né, os 20 anos da carreira dele, mas uma empresa britânica que faz documentários para a BBC contactou ele e disse, isso em 2015, disse que queria escrever um livro sobre a história dele. E logo ainda, na verdade, até me compliquei, né? Falei que foi em 2015, mas isso, na verdade, aconteceu em 2014. Em 2014, quando houve a Copa do Mundo no Brasil e havia os britânicos cobrindo a Copa do Mundo, alguns jogadores falaram assim, pô, vocês conhecem o Kaiser? Pô, esse cara aí merece um filme, né? E aí os caras falaram, conta aí a história. E contaram a história, e em 2015 ele foi e assinou um contrato para escreverem uma biografia sobre ele. E logo depois fizeram um filme, que foi agora recentemente em 2018, um documentário dirigido pelo britânico Louis Millers, que fala justamente sobre o grande jogador de futebol que nunca jogou futebol. O documentário ainda está em inglês, ainda não foi traduzido para o português, mas em breve deve chegar aí a Portugal e ao Brasil, com cenas engraçadíssimas em que mais de 40 jogadores de futebol que conviveram ao lado dele acabam anunciando, né, contando um pouco da história e da trajetória de como é que ele conseguia driblar seguranças, driblar a mídia e fazer com que diversas pessoas ao redor do mundo acreditassem que ele era um potencial, uma vez que ele tinha muitos amigos que também eram jornalistas e que escreviam várias matérias para ele, colocando ele lá em cima ou levando ele para debates na televisão, mas, de fato, ele sempre ficava apenas nos treinamentos e no banco de reservas. Ele fala que conhece vários hotéis ao redor do mundo, vários aeroportos e bancos de reserva, mas nem tantas partidas ele acabou tendo performance, Pedro. É verdade, é uma figura muito interessante, e agora com o aparecimento recente do filme, não é, que já fizeram sobre ele e que vai estar aí disponível para toda a gente. Acho que pronto, o mito vai continuar, não é? E de facto é como tu dizes, há muitas intervenções dele na mídia brasileira em que se ficam a saber mais histórias, que se vão conhecendo mais histórias, e é uma personagem interessantíssima. Eu só queria dizer uma coisa, há pouco eu falei que o Nelinho tinha jogado no Loutano, o Nelinho lateral direito da seleção do Brasil ali por volta de 80, mas não foi no Loutano que ele jogou, foi no Barreirense. O Barreirense tem as camisolas também iguais às do Loutano, e daí um pouco a minha confusão, mas ele jogou, foi no Barreirense. Portanto, neste caso, o Carlos Kaiser é capaz de ter sido o jogador mais famoso que alguma vez passou pelo Loutano, mas pronto, mas por motivos um pouco especiais, digamos assim, mas de facto ele tem uma fama
que provavelmente nem teve na altura em que quando era jogador, ali na década de 80, também na altura a mídia não era o que é hoje e as redes sociais não existiam, portanto ele hoje está a gozar de uma fama, não é, que seria estranha à partida para um jogador que no fundo pouco jogou, não é? É verdade, Pedro. E se a gente parar e pensar que, não, isso acontece só no Brasil, né? A gente fala que, infelizmente, no Brasil a gente tem, às vezes, um ditado de cachorro vira-lata, né? Que tudo só acontece no Brasil. E não é verdade, né? A gente sabe que em outros países do mundo isso também acontece e eu vou dizer que não sei se tu conhece o Ali Dia. Conhece o Ali Não, Dia? nunca Ali ouvi Dia falar. foi um jogador senegalês de futebol, né, que, na verdade, passou pelo Southampton, na Inglaterra, mas que nunca jogou uma partida profissional antes na história dele. Como é que esse camarada enganou as pessoas, né? Ele, na verdade, ele passou por times que eram de clubes pequenos na França e na Alemanha, né, disputando campeonatos de bairros, de campeonatos pequenos. E um dia ele foi, pegou o telefone e ligou justamente para o técnico do Southampton e criou uma maior história, né? Ele chegou e conseguiu ser considerado um impostor que conseguiu enganar todo mundo, inclusive o técnico Graham Souness, né? Ele jogou por 53 minutos uma partida na Premier League sem que antes tivesse jogado qualquer partida profissional na vida dele. Ele ligou, então, para o técnico do Southampton, dizendo que. Tu lembra do lendário ex-atacante do Milan e do Paris Saint-Germain, o liberiano Jorge Weah, Weah? lembro, lembro, Lembra? lembro. Muito bem, muito bem. Então ele passou um trote, né? Sabe o que é um trote, né? O Trota enganou, não é? É uma Passou ligação uma telefônica. tanga. A gente chama-lhe Uma, uma tanga. uma tanga. Então ele passou uma tanga falando que era o Jorge Weah e pedindo, então, falando lá com o técnico, falou, Grêmio, dá uma chance aí para o meu primo, né? O meu primo é um craque, mas que ainda não foi descoberto, é um craque do futebol africano, ele precisa só de uma oportunidade, ele tem marcado agora os 2 últimos gols da vitória do Senegal nas eliminatórias africanas. Será que tu não consegue dar uma chance para ele? E aí falou, pô, tá bom, manda ele para cá. Então, ele acabou indo jogar na Premier League, chegou lá para treinar, o pessoal achou o cara estranho, né? Tanto que o apelido dele era Bambi no gelo, né? Que parecia aquele Bambi do Walt Disney andando no gelo, assim, né? Meio gazela pulando, não conseguia se equilibrar. E ele, que era apenas um boleiro de final de semana, que tinha passado por essas equipes amadoras, como que eu te falei, na França e na Alemanha, em equipes universitárias, teve essa chance de estar lá num jogo da Premier League, acabou indo para o banco de reservas, e no dia de uma grande partida, ele chegou e tinha o Matt Letizier. Sabe quem é, Pedro? Sei, Esse? sei, era um grande jogador da Liga Inglesa. Na altura estaria no Southampton, mas eu penso que ele jogou também, se não estou em erro, no Arsenal também. Exato. Era um excelente jogador, foi um jogador que fez carreira na Liga Inglesa. Não era propriamente um chinelinho, não é? Não, não era o chinelinho, mas ele acabou se lesionando e aí o técnico olhou para o banco, quem estava lá? A Lídia. Ali tinha. Vem cá, meu filho, vem cá. Ele entrou em campo e aí foi um desastre, né? Não conseguiu fazer passe nenhum. E logo depois dessa partida, o técnico ligou de volta e falou assim: pô, cara, você pediu uma chance pro teu primo? E aí
o EA acabou falando assim, calma aí, eu não te liguei nada. Eu disse, não, tu me ligou. Eu falei, não te liguei nada. E acabou aí que eles descobriram a farsa do EA. Na verdade, Nossa, não a farsa do EA, a farsa do Ali. não há E mais dia. tarde tivemos um caso similar que foi o Alessandro Zarelli, que era um italiano, que também acabou sendo transferido para a Premier League. Teve até um documentário chamado Super Fakes, né, que seria. Como é que seria o super fake em português, Super, Pedro? super falsos, não é? Super Super falsos. falso, super falso. Em que conta realmente essa história, né? Ligaram, então, é meio similar a história, ligaram para o treinador do Sheffield e falaram, olha, tem um cara aqui que é muito bom, está jogando 2 temporadas, começou a jogar agora 2 temporadas e precisa de uma chance. Vocês não querem tentar? E aí descobriram que o cara não jogava nada, né? Mas só depois de que ele já estava lá em atuação na Premier League. E agora tu imagina nos dias de hoje como seria o nosso amigo Kaiser, hein? É verdade, é verdade. Não ia ser fácil para ele hoje com o Transfer Market, com o iScout, com o Instat. Hoje já não seria tão fácil para ele fazer aquilo que fez, mas isto tudo é possível. E o futebol muitas vezes mostra-nos isso, tudo é possível. E eu acho que o trote do Ali Dia é muito bem, e já não é tão atrás quanto isso. Foi em 96, 97, eu estava aqui a ver. Portanto, ele fez isso em Exatamente. 96, 97. Não é assim tão lá atrás quanto isso. Ponto, o Kaiser foi na década de 80, mas este Ali Dia já foi bem mais recente, numa altura em que a partida não seria tão fácil fazer já uma coisa destas. E hoje em dia, eu acredito que ainda assim hajam alguns jogadores que consigam às vezes entrar num clube ou noutro sem terem grandes condições para isso. Agora, como o Kaiser, 26 clubes, aí já acho que é francamente mais difícil, mas nunca sabemos. Não poderemos ter aí um dia destes mais histórias dessas, não é? É verdade, Pedrão. E aquela questão que assim, né, dos clubes que ele passou no Brasil, ele passou por 8 clubes, chegou a passar inclusive pelo Palmeiras, né? E aí no Palmeiras tem uma história curiosa, né, que logo antes dele assinar o contrato, a torcida do Palmeiras chegou aí no hotel onde ele estava hospedado e disse: olha, se você tentar dar o migué aqui, ou seja, se você tentar enrolar aqui, a gente vai te quebrar tudo. E aí ele falou, ligou para quem tinha levado ele e falou assim: me leva de volta para o Rio de Janeiro. Aqui eu não quero ficar, não. Então ele acabou jogando no Rio, no Botafogo, no Flamengo, no Fluminense, no Vasco da Gama, né, onde ele tinha uma grande admiração pelo Eurico Miranda, no América do Rio e no Bangu. Né? Então essa aí é a trajetória do nosso personagem, que não só atua no futebol português, no futebol francês, né, no futebol norte-americano, mas também no futebol brasileiro, tanto na Liga do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, Pedro. E por falar em Léo, São Paulo. eu diria só que o Carlos Kaiser, isto em jeito de brincadeira, o Carlos Kaiser dos grandes clubes do Rio só não jogou no Madureira, de resto jogou nos grandes todos, não é? Na verdade, o Madureira era mais complexo. Se não jogar, não tem como ficar, né? Mas por falar em futebol paulista, né, a Federação de São Paulo já discute a volta do campeonato, mesmo com os números altíssimos de contaminação do coronavírus do estado de São Paulo. Né? O governador do estado e o prefeito da cidade já declararam que há uma previsão de aumentar o isolamento social de forma endurecida, ou seja, aumentar o lockdown nas próximas semanas, mas já, mesmo assim, a Federação de Futebol pensa como uma maneira de pensa de uma maneira diferente, pensa que há que ter uma retomada um pouco quanto imediata das atividades para que o futebol não quebre. Né? Uma das
tendências que a Federação Paulista tem se espelhado é justamente nas federações europeias que tem até o dia 25, né, desse mês, do mês de maio, para definir o que vão fazer com as suas competições nacionais. De uma certa maneira, o campeonato holandês, né, já foi encerrado sem a definição de um campeão. Na França, o PSG do Neymar foi declarado vencedor da temporada 2019-2020. E na Espanha, as autoridades do governo e representantes da Liga avaliam ainda a volta dos treinos nessa semana, mas de uma maneira individual, ou seja, não um treino coletivo como é o treino do futebol, mas sim uma maneira individualizada, com os jogadores ainda separados, respeitando o distanciamento, o distanciamento social, né? Mas com a realização de testes do Covid aos atletas, né? Já na Itália, um dos principais países que mais sofreram com a pandemia, foi autorizado já no domingo passado, no dia 3, a volta dos treinos individuais, o que vai permitir com que muitos clubes já retomem as atividades nessa semana, mas outros ainda estão seguindo com uma certa atenção. Ainda faltam 12 rodadas para o término do Campeonato Italiano e da Série A, e que pode ter ainda nos próximos dias o reinício dos jogos anunciados, né? Mas ainda é muito cedo para muitos jogadores, né, que pensam que seja bastante problemática a volta na Itália. Certo. Mas, Pedro, a gente sabe que na Itália lá quem estava liderando era a Juventus, né, com 63 pontos. Do Cristiano Só com Ronaldo. Exatamente, do nosso querido Ronaldo, que só tinha um ponto a mais que a Lazio. Né? Mas o São Paulo ainda está se espelhando no que a Alemanha também declarou através do seu ministro de esportes, o Horst Seehofer, que deu uma entrevista nessa semana falando que já é favorável ao retorno dos jogos, né? Falando que vão ser adotadas medidas de isolamento social dentro dos estádios para que os torcedores possam participar das partidas. E na Inglaterra ainda vai ser definido até o próximo final de semana a retomada da Premier League. Né? O governo inglês ainda está para decidir a prorrogação do calendário e quais seriam as restrições. Né? Já chegaram a citar que os jogadores podem ficar por 6 semanas retidos em um hotel, passando por exames diários do Covid-19, para que possam, então, a partir das 6 semanas, iniciarem as competições e permanecerem isolados durante a continuidade da competição, que seria algo um pouco problemático, né? Principalmente para os jogadores que têm família e que não se adaptam muito bem em ficar em concentrações. Né? Uhum. Mas a Federação Paulista está aí usando esses desenvolvimentos dos acontecimentos na Europa para fazer uma espécie de benchmark do que pode ser aplicado no Brasil. E aí eu já te pergunto, Pedrão, como é que ficou aí, pegando o nosso avião do Rio de Janeiro diretamente para Lisboa, como é que fica a nossa Liga Portuguesa? Ora bem, já esta semana houveram decisões nesse sentido e a coisa não está fácil. O que vai acontecer, portanto, ou pelo menos o que está previsto acontecer, e eu tenho as minhas dúvidas se isso vai conseguir, se vai conseguir fazer isso ou não, mas aquilo que está neste momento decidido que seja feito. Portanto, as equipas ao dia 2 já estão a voltar ao trabalho, tanto em termos de treinos, da primeira divisão, estou a falar apenas de equipas da primeira liga, e a ideia é retomar a primeira liga em final de maio, início de junho,
e durante os meses de junho e julho acabar as 10 jornadas que faltam e mais a final da Taça de Portugal. Portanto, isto é o que está previsto. Em relação à segunda liga, ainda não é muito claro, à partida sobem os 2 primeiros, ainda não é muito claro à hora que gravamos o podcast se descem os 2 últimos ou não, há discussões nesse sentido, mas não se joga mais, portanto a decisão é de não jogar mais, portanto as equipas não voltarão ao trabalho, e no Campeonato de Portugal, que é no fundo a terceira divisão portuguesa, que é um campeonato semi-profissional onde há a meu ver, uma grande falta de regulação daquilo que por lá se vai passando, portanto também dar o campeonato por encerrado, supostamente com as subidas do Arouca e do Vizela, que eram as equipas que tinham mais pontos em 2 das 4 séries que existem, e em termos de descidas aparentemente não vão haver descidas aos distritais, também não irão haver subidas dos distritais ao Campeonato de Portugal, mas tudo isto está envolto numa polémica enorme porque no fundo estamos a ter, à luz daquilo que sabemos nesta altura, estamos a ter várias decisões diferentes para as várias competições diferentes, portanto há no mínimo uma falta de coerência nestas decisões, e depois há ainda a questão daquilo que diz respeito à Primeira Liga, que será a competição a terminar, mais a final da Taça de Portugal, mas isso é só um jogo, como é que as coisas se vão processar? Nesta altura, as equipas, como disse anteriormente, estão a voltar ao trabalho, estão a fazer uma espécie de uma mini pré-época, não é? Que é necessário agora, depois desta longa paragem que houve, estão a fazer uma espécie de uma mini pré-época e a ideia é então começarem os jogos, como eu disse, no final de maio, início de junho, sendo que ainda falta, pelo menos vir a público, não sei se essas decisões estão tomadas, mas publicamente ainda temos alguma carência de informação, falta vir a público exatamente em que estádios é que vão ser jogados os jogos, ou seja, se cada clube vai continuar a usar o seu estádio para fazer os jogos em casa ou se há determinados clubes e quais, já agora, que vão jogar em, digamos, estádios emprestados. É, por exemplo, o caso do Santa Clara, que é uma equipa dos Açores, da Ilha dos Açores, que poderá eventualmente vir a disputar os seus jogos em casa no continente para evitar viagens e outro tipo de problemas para o próprio Santa Clara e também as viagens das equipas que iriam aos Açores, neste caso. O Marítimo é outro caso, embora o Marítimo, aparentemente, pelo que tem vindo a público, não está tão disponível quanto o Santa Clara para jogar fora do seu estádio nos Barreiros, na Madeira. Portanto, há aqui várias questões que se levantam e depois também questões que se levantam no sentido dos próprios estádios do continente, até que ponto é que todos têm as condições necessárias para se disputarem os jogos. Pelo menos foi essa, neste caso, a razão dada para a segunda liga não continuar a haver estádios que não teriam as condições mínimas propostas pela Direção-Geral de Saúde para que os jogos se pudessem disputar. Eu creio que este argumento, a meu ver, pelo menos na minha opinião, é algo falacioso, porque eu creio que o principal problema será, obviamente, o decorrer do jogo, em que os jogadores estão a jogar, estão a suar e estão em contacto. Percebo até certo ponto que na área dos balneários e na zona técnica possam haver estádios, obviamente, com condições melhores que outras, mas isso já no decorrer da competição dentro do normal, digamos assim, e obviamente que os jogadores vão ter que estar em contacto com o seu staff, pelo menos com o seu staff técnico ao intervalo, e aí também não vejo como é que a diferença nos estádios possa ter assim uma importância tão grande, mas é como digo, foi uma das justificações dadas, porque em Portugal a polémica neste momento é muito grande, as pessoas têm alguma dificuldade, eu próprio pelo menos reconheço isso, temos alguma dificuldade em perceber a lógica de decisões diferentes, porque por exemplo o Campeonato de Portugal podia-se resolver e aventou-se essa possibilidade com um play-off entre as 8 equipas que vão nos 2 primeiros lugares de cada uma das 4 séries, portanto para fazer um play-off de subida para a segunda liga. Por outro lado, muita gente, onde eu me incluo também, achava que isto podia ser uma grande oportunidade para reformular os quadros competitivos em Portugal,
quadros competitivos esses que têm apresentado graves problemas, pelo menos as pessoas que intervêm diretamente nas competições, os presidentes, os jogadores, os treinadores, têm vindo muitas vezes a público queixarem-se de falta de condições, de problemas económicos, seja de alguma falta de viabilidade das competições e até a nível desportivo também, porque, por exemplo, não sei se tu sabias disto, Léo, mas o nosso campeonato de Portugal, a nossa terceira divisão, é um campeonato disputado por 72 equipas e dessas 72 equipas, apenas duas sobem à segunda liga. E muitas vezes essas duas equipas que sobem à segunda liga nem sequer foram as primeiras das suas séries, que são 4 séries, ou seja, há 2 primeiros lugares que automaticamente nem vão ser promovidos e podem, por exemplo, ser 2 segundos lugares a irem para a segunda liga, porque depois aquilo há um sistema de play-off em que é assim que são encontradas essas duas equipas que vão subir à segunda liga. Portanto, é um quadro competitivo já de si de natureza estranha, e em que os clubes intervenientes no campeonato se queixam regularmente, e tudo isto, pronto, está a dar aso a uma grande confusão. Houve também uma reunião a semana passada entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol e os presidentes dos 3 clubes grandes, do Porto, do Benfica e do Sporting, e isso também levantou uma contestação enorme no sentido em que há a queixa de que os restantes clubes, no fundo, foram um bocadinho, digamos que desprezados ou ignorados, no sentido de se tomarem decisões que, no fundo, são do bem comum, afetam todos, e há também em relação a essa reunião uma grande polémica, porque agora há quem diga que esses clubes, esses 3 clubes grandes foram mandatados pelos outros, há quem diga que não foi bem assim, portanto não se percebe muito bem, o que há a tirar disto tudo é que há uma grande confusão. Como te disse no início, a Primeira Liga à partida é para continuar e para terminar entre junho e julho, vão ser feitos testes muito regulares a todos os intervenientes, e eu também ainda não percebi, nem sei sequer se isso foi tornado público, o que é que acontece quando, e eu acredito que isso pode acontecer facilmente, quando um elemento de uma das equipas for diagnosticado com o vírus, o que é que vai acontecer, se o campeonato é outra vez suspenso, se só aquela equipa é que para de jogar, portanto, o que é que vai acontecer à volta disto. Portanto, as dúvidas são muitas, pelo menos para mim e para muita gente do público que segue o futebol, as dúvidas são muitas, as certezas são algumas, mas mesmo assim não são tantas, e vamos ter que aguardar para ver, não é? Agora as equipas vão treinar e depois vamos ver. Não tem muito o que fazer agora, né, Pedro? A questão realmente é aguardar e ver como é que as coisas vão se desenrolar. Né? Por mais que a gente queira acelerar o tempo, existe um tempo que não pode ser acelerado, que é o tempo de controle da pandemia. Né? Verdade. Neste momento está tudo muito enrolado. Exatamente. E essa questão que você levantou também foi uma das polêmicas na Premier League, né? O que aconteceria caso o jogador fosse diagnosticado, e a medida que por lá levantaram é que esse jogador vai ser posto em quarentena, assim como a equipa que ele faz parte. Só que é aquele negócio, se o jogador for diagnosticado com o Covid e logo após a um confronto com outra equipa, as duas equipes deveriam ser colocadas, ser postas em quarentena, né? Até que fosse descoberto a propagação do vírus ou não. Mas a decisão lá é por um dos lados apenas, né? Então, assim, ao redor do mundo, não só no futebol, mas para outras modalidades esportivas também, há uma discussão muito grande, né, de como vai ser esse retorno às atividades, né? Principalmente no que tange aos esportes que são coletivos ou esportes de contato, né, como o futebol, o basquetebol, o handebol, mas outras modalidades como o golfe, o tiro com arco, né, o próprio atletismo, né, são modalidades que tendem a ter uma maior fluidez
de retorno e facilidade para a organização de competições, onde você pode manejar muito mais fácil, né, a questão do isolamento social. Imagina um atletismo onde você tem lá 8 raias e você utiliza apenas a cada 2 raias um atleta, né? Então você consegue ali criar um distanciamento e fazer com que as provas ocorram, né? Sim, A sim, sim. a mesma coisa para a questão tiro com arco, tiro esportivo, o ciclismo, né? Onde você pode delimitar ali o campo e o espaço onde os atletas venham atuar sem que haja uma implicação. Agora, o futebol é muito mais complexo, né? Muitas pessoas que trabalham principalmente com o setor de promoção e produção de material esportivo têm sugerido que os jogadores, por exemplo, devem voltar a jogar usando máscara, o que foi o caso nessa última semana agora, em relação, não sei se você acompanhou aí, o tênis, né? No tênis já se teve uma partida em que um tenista alemão usou o Benjamin Hassan, usou aí uma máscara para disputar uma partida amistosa na Alemanha, né? Sim, eu entendo, E Léo, mas o ténis não tem contacto, não é? Não tem contacto exatamente, direto. o tênis não tem contato. E aí para o futebol já aí por enquanto ainda é especulação, né? Mas as pessoas estão discutindo na possibilidade de se usar até um capacete, né? Como um capacete com uma proteção de vidro na frente, mas do ponto de vista logístico, né? Além de aumentar o custo para as equipas, né? Tem a questão de que vai ter que se criar um protótipo desse capacete, um desenvolvimento, testagem, porque você imagina, o cara correndo e suando, né? A tendência é embaçar ali a viseira, a parte de vidro, onde o atleta tem a possibilidade de enxergar, né? Sim, sim, Mas sim. muitas pessoas alegam que outros esportes já utilizam o capacete por conta da parte de traumas, né? Como o hóquei no gelo, né? O ice hockey, Futebol e americano outro, também, não é? o Futebol futebol, americano também. o futebol americano também, né? Então essa seria uma possível utilização de equipamentos profiláticos, né, para evitar, na verdade, a propagação do vírus. Mas Sim, até então, eu entendo, ó, Léo, eu entendo tudo isso. Eu acho é que isto é provocado, e eu também entendo isso, eu acho que isto é essencialmente provocado pela questão das transmissões televisivas, que tu, aliás, falaste no início do podcast. Eu acho que a pressão vem essencialmente daí, da parte económica, de determinados contratos que existem, e esses contratos implicam um determinado número de transmissões televisivas, que com a paragem ou suspensão dos campeonatos, essas transmissões não vão acontecer no número que foi contratado pelas operadoras e naturalmente isto traz prejuízos grandes aos clubes e ao futebol no geral. E eu entendo isso perfeitamente. Aliás, nós trabalhamos na indústria do desporto e lidamos com gestão desportiva, portanto sabemos que isso é uma realidade, que temos que obviamente aceitar e levar em linha de conta. Agora, o que me parece a mim, a minha opinião desde o início, é que se deviam suspender e dar por terminados as competições, pelo menos aquelas como é o caso da portuguesa, que terminam a 30 de junho, ou seja, cuja época oficial termina a 30 de junho, e com isso dar a possibilidade de se poder começar a organizar a próxima época numa perspectiva de mais normalidade, se é que se pode dizer isto. Porque agora o que vai acontecer é nós vamos jogar supostamente entre junho e julho, se tudo correr bem. Se houver alguma coisa que corra mal, e depois supostamente começa-se a jogar a próxima época em agosto, mas se houver alguma coisa que corra mal,
tudo isto pode ficar muito, digamos assim, estragado em termos de calendarização, não é? Porque depois provavelmente pode atrasar mais, pode haver necessidade de fazer quarentenas, portanto, em vez de se estar a tentar remendar uma época que já está, a meu ver, de alguma forma perdida, porque assim não vais poder ter público a assistir aos jogos, ainda É também verdade. não é claro como é que vão ser as transmissões televisivas, isso é um detalhe importante, porque repara, em Portugal nós temos os jogos vendidos à Sport TV, e a Sport TV é um canal pago. Das duas uma, ou as pessoas vão subscrever o canal pago, o que numa situação destas em que as pessoas estão com problemas económicas é complicado, ou então as pessoas vão se juntar a ver o canal pago no café, o que ainda é pior porque ajuntamentos é coisas que não se quer, não é? Portanto, Exato. tem ainda outra questão, se conseguir de facto chegar ao fim, vai haver um campeão, eu não estou a ver as pessoas a ficarem em casa ou nas varandas a celebrarem um campeonato, vai-se juntar tudo. Ainda mais em Portugal. Portugal, Ainda, Brasil, Espanha, claro. Itália tem um campeão de futebol durante um ano, você vai querer celebrar, com certeza, né? E ninguém vai Latinos, não ficar. é? Os Somos latinos, latinos, temos sangue exato. quente, não é? Portanto, tudo isto são questões que, é como digo, eu desde o início é o que defendo, é a minha ideia e continuo na minha ideia. A época devia ter sido dada como terminada. Para efeitos de competições europeias utilizaria-se a classificação como estava à altura da interrupção, para tudo o resto não existiria, dava-se como anulada a competição, no sentido em que, pelo menos em Portugal, não há legislação para esse efeito. O que seria justo também, já agora, havendo legislação para isso, era ficar, portanto, terminar tudo como estava na última jornada, na medida em que já se tinha jogado muito mais que 50% da competição, portanto, seria a partida desportivamente justo, a meu ver, essa hipótese, mas uma vez, como disse, que não há legislação nesse efeito, entregaria-se só a classificação para efeitos da qualificação europeia, aliás a UEFA deu indicações nesse sentido, e tudo o resto ficaria anulado, e nesse aspecto já se poderia começar a preparar a próxima época. Desta forma, de alguma forma não se está a conseguir fazer o luto desta época, não se está a conseguir fechar o ciclo desta época, e vamos ver, eu estou obviamente a torcer para que corra tudo bem e que se consigam fazer os jogos, que ninguém apareça doente, etc, 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 mas ao mesmo tempo que te digo isto, também te digo que acredito muito, muito pouco nessa hipótese, porque todos sabemos que o vírus é altamente contagioso e é muito difícil num contexto de um jogo de futebol, ou neste caso de 90 jogos de futebol, que possamos estar num contexto completamente ascético. Portanto, mesmo com todos os testes que possam haver, a probabilidade de haver contágios, no sentido de que haja uma pessoa qualquer no meio do processo que apareça infectada, a probabilidade de haver contágios é altíssima, a meu ver. E pronto, e não sei mesmo o que é que vai acontecer, mas pronto, a situação é esta e agora vamos ver o que é que virá aí. E Pedro, você sabe que no Brasil, né, apesar de a gente já ter encerrado falar sobre o Brasil, mas vale ressaltar que o Brasil, os clubes de futebol, principalmente os estádios, né, de futebol, estão sendo transformados em hospital de campanha, né, para justamente aumentar o número de atendimentos devido à crise da saúde no Brasil, né? A gente tem uma série de limitações nos hospitais convencionais e com a criação desses hospitais de campanha, a tendência é aumentar aí o número de leitos com respiradores para que as pessoas possam ser atendidas. Então, em São Paulo, por exemplo, eles falam da questão do retorno das competições, mas clubes como o Corinthians, né, tem lá no seu estádio mais de 300 leitos disponíveis em barracas que foram criadas para atender as vítimas da Covid. E aí, como é que vai fazer? Remove as pessoas para o Claro, futebol voltar? Não tem como, né? claro, E, é muito complicado, é muito complicado. e uma notícia, enquanto a gente está fazendo o podcast agora, acabou de ser publicado
que 8 funcionários do Flamengo que trabalham no departamento de futebol profissional foram detectados com Covid, Pedro. Pois. Pois, lá está. Isto é muito complicado, é uma situação muito complicada. Obviamente que eu percebo, é o que não é fácil para quem tem que tomar decisões num contexto destes, mas acho que neste momento também todos conseguimos entender facilmente que a saúde e o bem-estar geral de todos é prioridade e que nesta altura, mais do que nunca, nada deve ser posto à frente disso e às vezes eu percebo que às tantas não se fazerem os jogos que faltam pode significar percas de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões, o que seja, mas o tentar fazer os jogos um pouco na pressão de cumprir com determinados targets financeiros pode fazer com que no futuro se perca muito mais do que isso. Portanto, é aí que é nesse sentido que vai também o meu pensamento, mas é como te digo, espero que tudo corra bem e pronto, e vamos ver o que é que acontece, né? Vamos ver o que é que acontece. E aí, desse grupo de pessoas que foram detectadas com Covid, o maior baque que teve foi pelo falecimento do massagista Jorginho, né, que era muito conhecido no clube rubro-negro e que há muitos anos trabalhava com futebol profissional, né? Isso deu uma abalada, principalmente nos jogadores e toda a equipa que está ali na linha de frente de treinamento das atividades do clube, que continuavam ativas até então, né, Pedro? Então a gente só espera aí que as coisas venham a melhorar e, como você mesmo falou, né, que esse retorno não seja precipitado, né, mas que venha na hora correta para que não afete e não prejudique ainda mais o estado do desporto, né, em vários países ao redor Certo, do mundo. certo, E por certo. falar e por falar de retorno, Pedrão, vamos pegar nosso avião, sair de Portugal e ir para os Emirados Árabes Unidos para saber como é que ficou aí as últimas decisões a respeito da UAE Pro League. Léo, pronto, antes de terminarmos agora o podcast esta semana, só um pequeno update, digamos assim, daquilo que é a realidade nos Emirados. Como temos falado em podcasts anteriores, temos tido decisões de forma sequencial, cada vez mais espaçadas no tempo. Portanto, numa primeira fase eles suspenderam a liga por 4 semanas. Depois, numa segunda fase, suspenderam a liga por tempo indeterminado e agora esta semana que passou, as pessoas que tomam as decisões relativamente ao futebol profissional aqui nos Emirados decidiram suspender a liga até agosto. Isto significa que não vamos seguramente ter futebol antes de agosto, não significa forçosamente que já se tenha futebol em agosto, porque isso vai depender de uma reavaliação da evolução da situação. O que é certo é que pronto, isso deu início já a um período de férias por parte dos jogadores, principalmente dos estrangeiros e também dos locais, obviamente porque não vão haver mais treinos. Pronto, e ficando agora na expectativa, todos eles, de perceber quando é que vão voltar aos treinos e posteriormente à competição. Dizer-te também que em termos daquilo que é o reinício da competição da UAE Pro League, ainda não é claro nesta altura se no momento do reinício vai haver lugar, portanto, a jogarem-se os jogos que faltam desta época, que seriam mais 7 jornadas, mais a final da Taça do Presidente, ou se vai entrar diretamente na nova época, deixando para mais tarde uma decisão oficial relativamente ao que fazer relativamente a esta época que acabou, se fica tudo como estava, se há campeão, se não há campeão, se há descidas, se não há descidas, portanto todas essas decisões neste momento não estão tomadas, porque neste momento a única coisa que é clara, lá está, é tal decisão de só voltar eventualmente, se tudo correr bem em agosto, o que me parece a mim honestamente uma boa decisão, porque nós que vivemos aqui no Dubai, sabemos bem como a chapa esquenta agora, não é?
em maio, junho, julho, já está um calor infernal. É verdade. Portanto, condições para jogar futebol nesta altura já começam a ser complicadas e ao mesmo tempo isto dá a oportunidade dos clubes começarem a pensar no futuro, na medida em que a nova época, mesmo que se jogue os jogos que ainda faltam desta época, já serão com plantéis atualizados e já serão com plantéis preparados para abordar a próxima época. Começa ela logo de início em agosto ou começa um pouco mais tarde, tipo em setembro, outubro. Portanto, neste momento, em relação aos Emirados, isto é o que temos. Na próxima semana, no próximo podcast, se houverem, entretanto, mais novidades, nós daremos conta, mas neste momento esta é a situação e é como te disse, é uma situação que a mim pessoalmente acho que é uma boa decisão das autoridades dos Emirados e vamos ver agora o que é que pode acontecer, Léo. É verdade, Pedrão. E foi assim o episódio número 30 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. E aqui estaremos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Pode enviar, então, suas dúvidas, sugestões e comentários para a nossa página no Facebook Futebol das Arábias, o nosso podcast semanal. Pedro, um forte abraço e amigos, forte abraço, até a próxima semana. Abraço, Léo, e abraço a todos os que nos ouvem, até para a semana. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. حتى بكون وياك